Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, uma live de quarta-feira do nosso Café com Sono. Hoje é uma live que a gente vai falar ainda na sequência das nossas lives de o que a gente tem de lacuna na nossa formação dentro da saúde, dentro de todas as áreas da saúde, sobre sono na infância e adolescência. Então, desde diagnóstico, condução, tratamento. E essa live de hoje a gente vai falar sobre um específico dentro do sono, que é a insônia comportamental, mas mais específico ainda, que eu vou dar a Ilha entrar, que a gente já anuncia o nosso tema. Bom dia, Ilha. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Deixa eu me reenquadrar aqui. Quando essa câmera fica em dois, a gente tem que fazer um reenquadramento, Não é, menina? Eu tô com o enquadramento de um né? ventilador aqui na cabeça. Então, eu devia ter puxado todo para cima aqui. Mas Eu enfim, tava deixa eu me reenquadrar aqui, não sei como, mas tudo bem, né? ótimo. Acho que você consegue, tá chegando. Acho que deu, acho que deu. Deu, Nossos rostos deu. desaparecem, então acho que já tá bom. É isso. Eu tava contando para eles assim, recapitulando a nossa sequência de lives, né, de identificar o que a gente tem de lacuna nas nossas formações com relação à condução dos casos de sono, e que hoje a gente vai falar de um subtema específico, que a gente vai falar de insônia comportamental. Então, esse hoje vai ser para insônia, a gente fala geralmente um pouco mais amplo, e insônia comportamental, e por que essas orientações não pegam. Eu acho que é um tema que está tão é sempre tão em voga e que recentemente a gente tem discutido bastante, né? Por que suas orientações não pegam? E tem várias formas da gente explicar isso, da gente pensar nisso. Então, bom, então o tema de hoje é insônia comportamental, porque suas orientações não pegam. E acho que quem estiver assistindo a gente no papel de profissional da saúde Uhum, certamente entende, né, o que que é essa dor. De fiz uma orientação e não necessariamente o que eu orientei aconteceu. O uhum. que é comum em qualquer tipo de queixa, não só quando a gente pensa em sono, quando a gente pensa no aspecto pediátrico, mas acho que para quem vem assistindo essa sequência de lives nossa, já tem bastante clareza de que quando a gente fala sobre uma queixa de sono, a gente está falando sobre inúmeras camadas, como a gente geralmente denomina, né, Letícia? Uhum. Então, acho que essa é uma primeira questão para se trazer aqui, que é se a compreensão do sono envolve muitas camadas, a resolução, digamos assim, né, o cuidado da queixa de sono também envolve muitas camadas. E aí isso certamente traz um nível de complexidade maior do que a gente muitas vezes encontra nos protocolos que são embasados em pesquisa, obviamente, mas até numa outra sequência de lives a gente falava muito, o paciente da pesquisa não necessariamente é o paciente da vida real, que passou por uma triagem de critérios de inclusão, de exclusão. Então, o que eu estou querendo chegar aqui é, pensando, né, no porquê que a tua intervenção de insônia comportamental não pega, acho que essa é uma primeira reflexão. Haja vista que a avaliação e toda a formulação do caso é multidimensional, a intervenção também vai ser. E essa multidimensionalidade muitas vezes cobra de quem está ao redor coisas que nem sempre quem está ao redor tem disponibilidade para colocar em prática. E Exatamente. disponibilidade não é necessariamente capacidade, né, Uhum. ou vontade. Puxa, o que que eu dou conta? Né? O que É, que isso me cobra do ponto de vista psicológico? O que que essa insônia comportamental, na verdade, representa dentro desse sistema e o quanto que mexer nessa insônia também vai mexer nesse sistema. Então, estou trazendo aqui insights que podem uhum. parecer pulverizados, mas acho que é só para trazer
esse primeiro ponto que, puxa, não pegar, eu já acho que é algo complexo da gente denominar, né? É. Porque não pegar é muito vago, Uhum. né? Eu acho que a reflexão é o que está difícil ali naquele contexto para que as coisas possam mudar, É. né? É. Entendendo que, do ponto de vista fisiológico, as coisas estão endereçadas, né? É. Exatamente. Eu acho que assim, tentando amarrar tudo que você trouxe, né? Um ponto importante, eu acho que talvez essa queixa que a gente receba, ou essa fala que a gente recebe, a orientação não pega, eu falo e não adianta, que eu acho que isso é uma angústia de muito profissional. Eu acho que passa primeiro por isso. Primeiro, o profissional, a grande maioria de nós, como não teve a formação estruturada em sono, estruturada mesmo, com sequência, com alguém te ajudando ali na sequência, colocando para você, olha, você primeiro vê isso, depois você vê aquilo, tem essa camada, tem essa, tem essa. Como a gente não teve isso? E vai ler saúde. Saúde. E vai ler nos trabalhos. Os trabalhos todos vão trazer a estrutura, um ponto muito específico, até porque isso é a estrutura do conhecimento científico. Você vai colocando pequenos tijolinhos para formar um muro, mas o paciente na tua frente é uma casa inteira, não é só aquele muro. E o trabalho é um pequeno tijolinho daquele contexto. Acho que talvez a primeira amarra seja essa, exatamente que você deu. Que a gente precisa entender e são coisas que a gente precisa enxergar em camadas e a gente precisa entender essas camadas. A gente vai lá para o diagnóstico, e no diagnóstico eu preciso passar por todas as camadas. Ponto número um. Vamos trazer um exemplo para colocar em prática esse ponto número um. Uma insônia comportamental da infância com uma criança que fica muito agitada durante a noite, no início da noite, para começar a dormir. Aí, o que acontece nesse caso de linhas extremamente gerais? Eu preciso entender se essa criança não tem síndrome das pernas inquietas e por isso ela se agita muito, aí ela tem uma questão motora do ferro. Eu preciso entender se ela não tem uma questão comportamental, de dificuldade de imposição de limites. Isso vai depender da faixa etária. Ou se ela tem essa insônia comportamental e talvez ela tenha um componente de associação também, que já pode ter sido colocado lá atrás, que pode ser um fator perpetuante. Né? Então, mesmo que eu resolva a questão motora, que foi uma das camadas que a gente passou, uma camada orgânica, eu vou entrar na questão do comportamento. O comportamento da relação da criança. Eu deito, não consigo dormir porque me agito muito. O que vai acontecer quando a criança se agita muito? Os pais vão criar seus mecanismos para tentar acalmar aquilo ali, até identificar que aquilo ali era um problema, e talvez orgânico, e muitas vezes não identifica. A gente recebe pacientes com anos e anos e anos de quadro clínico de síndrome das pernas inquietas, por exemplo. Tá, mas aí ele colocou um comportamento ali em cima de associação. Que os pais podem até ter visto, entendido o que é aquela associação, mas muitas vezes aquela associação de alguma forma alimentava os pais, né? Dava aquela relação que você vai explicar muito melhor do que eu, né? A relação, aquele ciclo começou a se formar e foi crescendo, crescendo, crescendo ao longo do tempo. Só que aí uma criança que deita e não consegue dormir, ela também não entende o que ela está sentindo. A depender da faixa etária dela, o que vai acontecer? Ela vai começar a criar subterfúgios para não ter que se ver com a dor, a sensação de incômodo da perna. Porque como na SPI, por exemplo, você piora com o repouso, ela não quer o repouso. Então ela vai resistir ao repouso, que vai se transformar na resistência em ir para a cama, obviamente. Porque onde é que ela vai repousar? Na cama. Então, só para mostrar para todo mundo que está vendo a gente, essa tangibilização das camadas. Então, você não tem só uma insônia comportamental por falta de limites. Você tem uma síndrome das pernas inquietas, uma falta de limite e uma associação. E agora, o que para os pais, essa associação não significa um alívio dos sintomas, daqueles sintomas. Também é um alívio. Bom, então, talvez isso é só tangibilizando essa questão da gente enxergar as camadas. Mas aí a gente vai para um outro momento. Eventualmente a gente já passou disso daqui, vocês já identificaram, existem essas camadas. O que você vai fazer com essas camadas na hora, com todas elas, todas as queixas, na hora que você está diante do paciente? A primeira coisa e mais importante é você ter, primeiro, repertório suficiente para explicar para os pacientes que são essas camadas, né? Você tem que ter repertório.
Imagina se você chega lá o paciente na tua frente, o que que você vai falar? Ah, é realmente um monte de coisa. É aquilo que a gente já comentou lá atrás, que foi nossa grande motivação para criar sempre, sempre, sempre momentos educacionais, momentos que a gente possa dividir isso. Quantas vezes a gente já não chegou diante de um caso lá atrás e botou a mão na cabeça e falou, por onde eu começo? Por onde é tanta coisa, por onde eu começo? Foi daí que a gente começou a estruturar a multideterminação para depois chegar num momento de ensinar essa forma de enxergar, né? Então aí a outra camada é o seu conhecimento para identificar tudo isso. O quanto você sabe, né? O quanto você sabe estruturar o que você tem na cabeça, o que você tem de leitura, estruturar para aplicar num caso, tá? Então esse repertório, você ter repertório para saber, eu sei que é complexo. E aí, de ter repertório, eu iria para outra camada, aplicar esse repertório. Né? Eu acho que muitas vezes é muito difícil, e a gente tem se deparado com muitos casos complexos, né, Ila? Nossa, Exatamente que não requerem tanto do nosso repertório, requer mais do que o nosso repertório. o repertório Requer, teórico, né? exatamente, exatamente, requer que a gente consiga sustentar esse repertório. Essa sustentação do repertório, que significa, tudo bem, eu entendo que está sendo difícil, eu estou aqui com você, mas ainda é isso. Mas ainda é isso. Então, o ainda é isso, eu acho que é muito importante você saber exatamente o quê. E também ter, dar para o paciente a segurança de que você sabe que é aquilo. Pode Uhum. parecer, num primeiro momento, até às vezes, é prepotência, não, está insistindo naquilo, está insistindo naquilo. Mas é também segurança. Também é segurança. É isso, né? E para isso você precisa conhecer. E você precisa saber todas as peças do xadrez, quem tem que função, quem faz que função, né? Então, eu não posso fazer uma jogada de peão, eu não posso querer uma jogada de rei com um peão, nem uma jogada de peão com um rei. Até que pode, o rei é o rei. Mas, mas se a gente colocar o cavalo, por exemplo, não posso, tem movimentos que você não consegue fazer, né? Até nem o rei consegue fazer o movimento do cavalo. Então, acho que a gente colocar as claras, as funções e o que cada um, assim, cada, cada elemento dessas camadas multideterminadas dentro do contexto do sono na infância e adolescência é muito importante e saber manusear cada uma vai ser importante porque é isso que vai fazer diferença no final. Viajei mais do que você acha? Não, eu acho que o pessoal que assiste a gente pode achar que a gente ensaia, né, para falar aqui, É verdade. mas a gente não ensaia nada. E aí uma vai falando já o que a outra está pensando, que eu acho ótimo, né? Acho que era bem essa construção que eu tinha pensado. E você falou uma palavra, Letícia, muito importante que eu venho batendo aqui na tecla, que é a palavra função, né? Então, função dentro de um recorte comportamental tem, na verdade, como tradução o porquê que aquele comportamento está existindo, por mais eventualmente estranho, esdrúxulo que ele possa parecer, né? Então, qual a função daquele comportamento? Sob o controle do que eu estou agindo daquela forma? E acho que isso serve tanto dentro do olhar que a gente tem para o paciente, quanto dentro do olhar que a gente tem para nós mesmos enquanto profissionais. Né? Então, pensando no porquê que a minha intervenção para insônia comportar não pega, acho que cabe uma reflexão de sob controle do que eu estou agindo agora com esse meu paciente. Ou sob controle do que esse meu paciente está mantendo alguns comportamentos que eu já expliquei para ele que são perpetuadores de uma insônia. Essa é uma perguntinha que pode parecer boba, mas eu acho que ela é muito poderosa para que a gente tente enxergar além. Né? E isso combina muito com o tema da nossa conversa de hoje. O porquê não pega é muito amplo. E aí eu acho que essa é uma primeira pergunta. Sob o controle do que eu estou agindo e o meu paciente está perpetuando essa insônia? E uma segunda pergunta é: quando eu percebo que a minha intervenção não está sendo eficaz e efetiva, o que eu faço?
né? O que que eu faço quando eu percebo que o que eu estou tentando ali promover não está acontecendo? Eu brinco que às vezes a gente se afoga num pires, né? Porque a gente cai justamente, enquanto profissional, nas nossas angústias, nas nossas inseguranças, nas nossas frustrações. Então, dentro de todas essas camadas que você veio trazendo, eu acho que essa também é uma camada muito importante, porque senão a gente fica sempre olhando ali só para o que cabe ao outro, né? E essa é uma relação. Uhum, Então, para que a minha intervenção tenha o mínimo de futuro, a gente já falou bastante isso aqui, é pressuposto a construção de um vínculo. E isso é preditor de adesão. E dentro dessa construção de vínculo, eu estou falando de uma relação, eu preciso pensar como que eu estou orientando? Quando o que eu oriento não acontece? Como que eu me sinto? E o que que eu faço quando a minha orientação não pega? Né? Então, esse é um olhar para nós, enquanto profissionais, e um olhar também para o paciente. Peraí, como diziam meus amigos paraenses, da feita que eu estou aqui fazendo toda uma orientação, né? O que está acontecendo ali que está difícil para essa família implementar? O que que essa insônia, na verdade, comunica? Ela é sintoma do que dentro dessa dinâmica familiar? Já vista que eu excluí outras variáveis orgânicas, porque eu já aprendi que eu tenho que passar por esses caminhos todos. Então, esse olhar que enxerga além, ele é um treino ao longo, obviamente, de um processo. E um processo que certamente começa com abertura e disponibilidade enquanto profissional para se modificar, uhum. né? Para se revisitar, para se, reinventar. Eu acho que essa é uma premissa quando a gente se dispõe a estar ali numa relação de cuidado. O que você acha? Fui muito mais viajada agora? A gente está na disputa Não, aqui não. da viagem. Tem dias que a cabeça tá mais para lá, né? Tá. Tá muito, muito mais divagante. Mas eu acho que assim, é, pode eventualmente parecer divagante para as pessoas, mas é extremamente concreto o que a gente está falando. Extremamente concreto, né? E isso faz sentido na sequência do que a gente está falando, porque a dificuldade de colocar em prática, ela também tem muitas camadas, obviamente. E como a gente está falando de sono, assim, é por essência uma ciência multidisciplinar ou transdisciplinar, né, depender de como a gente coloca, ela vai precisar, a gente sempre vai tocar em áreas para as quais a gente não tem formação 100%. Então, por exemplo, eu, como médica, não tenho toda essa formação. Talvez eu tenha um pouco mais de habilidade pessoal dentro de algumas temáticas que me ajudam a identificar e adequadamente encaminhar quando eu não toco, mas não foi formação nessa área. A questão do acolhimento dentro da medicina é muito diferente do da psicologia, por exemplo. O se questionar como profissional é muito mais difícil dentro da profissão médica do que é na profissão da psicologia, que acredito que também seja mais difícil na fisioterapia, na odonto, em todas essas áreas que também entram na fono, na TO, que também, na Nutri, que também entram no sono. Então, o que é muito importante a gente entender é que como a gente está multi, a gente não pode cegar para as outras áreas e também não conhecer, e tem que conhecer sim da outra área, não de uma forma a atuar nessa área, mas de uma forma a não negligenciar essa área. Eu acho que isso é muito importante. A gente ter o conhecimento suficiente para não negligenciar o outro lado. E a não negligência, a gente tem que entender que quando a gente fala de insônia comportamental, que é o tema de hoje, né? Assim, onde a gente pode mais falhar, que eu acho que é onde se falha muito dentro da condição de casos na ciência do sono, e no nosso caso médico, da medicina do sono, é nas questões que tangenciam o comportamento. Principalmente porque a gente sempre tem um medicamento ali que pode ter uma potência sedativa, oba! Mas não é a bala de prata, né? Nunca, a gente não existe uma bala de prata. Tem vários medicamentos entrando no mercado, prometem muito, mas eu não sei se vão entregar tudo isso, né? Ou seja, a bala de prata a última bala de prata do momento não é tão de prata assim. Então, é por isso que é importante a gente entender e a gente se enxergar nesse processo inteiro se a gente procura conduzir, tá? E vocês Não estão vendo só. que, né? Desculpa, Pode você falar, fala. pode falar.
Né, eu ia falar, essa poderia ser uma live que vocês estão esperando que a gente fale sobre um monte de técnicas, né? Assim como um monte de medicações. E a gente está, na verdade, brincando aqui dentro dessa divagação, mas justamente por conta disso que você acabou de trazer, desse olhar que vai além, né? E que se integra dentro da compreensão disso que a gente está chamando de insônia comportamental. Era isso, desculpa. Não, até porque insônia comportamental pode acabar, esse nome ou a definição clínica disso pode abarcar muitos, muitos diagnósticos. Então, esse é um ponto muito importante. Vários diagnósticos podem caber dentro do diagnóstico formal de insônia. Então, muitas vezes eu começo a consulta assim, a pessoa fala tudinho, eu falo assim, olha, tem uma insônia comportamental da infância. Aqui, tem. Olha, a definição é essa. Mais de 3 noites por semana, com dificuldade de iniciar, manter o sono, despertar precoce, necessidade de um agente que para isso aconteça, por mais de 3 meses, isso, sabe? Então, a ladainha da insônia, do diagnóstico da insônia, ela pode caber muitas vezes em várias condições que caibam outros diagnósticos. Pode ser secundário, pode ser primário, pode ser comórbido, pode ser associado. Em cada momento a gente vai mudar essa classificação e essa definição. E o mais importante não é isso, é a gente entender a rede que leva a isso. E você falou muito bem, que eu acho que talvez seja a palavra mais importante na hora que você vai conduzir, que você tem uma dinâmica. Você tem uma dinâmica familiar, você tem uma dinâmica. Então, aquele paciente que tem o problema não é o que está queixando para você o problema, diferente de um adulto que vem se queixando para você do sono. Quem está queixando para você não é o paciente. É o pai que tem uma crença, é a mãe que tem outra crença, é a avó que está junto que tem outra crença, é a tia que tem outra crença. E é esse contexto todo, muitas vezes a gente não tem um cuidador principal. A gente tem, sim, o carregador do piano. Mas nem sempre quem carrega o piano é quem toca o piano, ou que pode tocar o piano. Então, nesse contexto, a gente adiciona mais camadas, que é a camada da dinâmica. E quem é cada um dentro dessa dinâmica que você precisa lidar e quem é você, o que você está orientando naquela dinâmica que você tem que orientar. E aí eu digo, nós profissionais médicos não temos essa formação. E acredito também que tem muita coisa aqui que a gente não tem que ter, não é isso. Acho que cada macaco no seu galho. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber identificar. E para saber identificar, eu tenho que ter repertório, eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, são todos esses pontos. Porque a literatura não entrega para a gente isso de forma completa. Qualquer livro que você for ler não vai te entregar isso de forma completa. Mesmo quando nós mesmos escrevemos capítulos sobre isso, a gente tenta passar por todas essas áreas, mas a amarra de tudo isso, ela é muito mais tênue do que parece, mas ao mesmo tempo, de fato, requer formação técnica. Não é para tirar a esperança dos outros, é o contrário. Ao identificar, a gente consegue ir atrás do que falta, né? Você não acha? Não tenho a menor dúvida. Acho que dentro de qualquer cuidado do ser humano, a gente vai se esbarrar numa complexidade que é inerente, obviamente, à condição humana. Então, a gente não está aqui querendo dizer que o sono é mais difícil do que tudo. Pelo contrário, o sono Uhum. é encantador. Ele é É. encantador porque ele promove para quem está aberto justamente essa interlocução. E acho que poder viver essa interlocução, a minha vivência, é algo muito reforçador e condizente com o que eu busco dentro da minha prática clínica. Uhum. E acho que a nossa construção é isso, né, Letícia? Então, poder olhar dentro dessa forma que a gente tenta olhar, poder agir dentro da forma que a gente tenta agir de maneira conjunta, certamente é valoroso. E acho que pode ser valoroso para outras pessoas que se deparam com casos como esses que a gente tem toda hora e todo dia no nosso consultório e às vezes não sabe o que fazer. Então, É. as técnicas existem, as orientações padrões existem, as evidências existem e elas precisam existir, obviamente, mas a gente tem que entender quem sou eu aplicando esse tipo de orientação, quem é esse meu paciente, que recorte ele vive, que dinâmica é essa, o que, que ele tem condições de implementar, né? E qual é essa evidência, então, que eu estou buscando para, de alguma maneira, orientar essa família, essa interseção.
desses pilares, né, o meu repertório, quem é esse paciente, que evidência é essa, é o que as práticas baseadas em evidência sugerem, né? E as práticas Uhum, baseadas em evidências não são uma técnica, elas são, na verdade, um raciocínio clínico, sim. né? E quando a gente pode fazer isso de maneira multiprofissional, eu acho que só tende a enriquecer o que a gente está fazendo, uma vez que essa insônia comportamental pode ser primária, secundária, ela pode estar contando sobre uma rotina que está com dificuldade de se reestruturar, ela pode estar contando sobre um casal que está com dificuldade de se relacionar e essa criança é um sintoma, ela pode comunicar sobre muitas coisas, né? Sobre a, as associações que os pais deram conta de fazer diante de uma questão clínica que era Uhum, uhum, inicial e daí por diante. é, Então, é esse bichinho que a gente quer que pique vocês no bom sentido, né? é, Dessa vontade de olhar além, não é mesmo? uhum, é. E tem um ponto que eu acho que é só mais uma camada nessa história, mas não na camada de diagnóstico só de condução, é de nós profissionais a que tipo de informação a gente está inserido. Acho que é uma coisa importante, porque você jogar numa IA alguma orientação, o que que eu vou fazer com relação a isso? O que que eu vou fazer com relação àquilo? Né? Que é uma coisa prática, a gente faz. Eu estava ontem vendo com a minha irmã uma sequência de cremes para passar. Então, é, assim, a gente joga na IA com muita facilidade as coisas, né? Assim, o exemplo é a coisa mais banal, né? E a gente joga mesmo. A questão é que ela vai pegar informação de locais, a gente já sabe que isso é um problema na ciência, né? De artigos open access, acesso aberto, que não necessariamente são os artigos mais importantes da área, são os artigos muitas vezes não são bem indexados. Quem já fez uma revisão sistemática sabe disso. Não são bem indexados, o que significa que o cara que botou o artigo lá, a palavra que ele botou lá não é adequadamente, não é exatamente a palavra que define aquele tema, e assim sucessivamente. Então você vai lá, você joga essa informação. Puxa, uma informação que me deu uma sequência baseada no que está aberto, nesse pontinho que a Ilha abriu a live falando, né? Olha, eu vou falar um, de um ponto específico de um artigo de uma população ultra selecionada para estar ali. Então, ele vai te dar a conclusão daquilo ali. E vai parecer para você algo altamente generalizável, que não necessariamente é. Esse julgamento a IA não vai ter. Aí você vai lá, tem toda aquela orientação. Você aplica, deu certo, não deu certo. Aí você vai entrar num outro lado. Aí o que está sendo falado sobre esse assunto em outras mídias, de outras formas? Como falam o que falam? Como é que eu estruturo essa sequência? Ou seja, no final das contas, além da gente, a gente não teve a estruturação, a formação estruturada lá atrás para fazer essa condução, e quando a gente vai procurar, a gente tem informação, só que a estruturação da informação não está montada. E aí o que acontece? A gente pessoalmente acaba se frustrando. Então, a nossa colocação nesse processo vai além de quem somos, assim, será que eu vou sustentar que isso aqui é um insônia comportamental? Ou eu vou botar a mão na cabeça? Não, tem uma coisa orgânica, tem que ter, eu tenho que achar um remédio. Essa ansiedade que a gente tem para acabar resolvendo, as ferramentas que a gente tem em mãos não necessariamente são as ferramentas que de fato vão dar certo, que de fato vão funcionar. Porque até quando a gente vai procurar ajuda, a ajuda está sim solta. A informação está solta. A gente está num mundo que a gente tem acesso a muita coisa, mas muito superficial. E não necessariamente aquele caminho. Então, aprofundar isso, colocar isso num contexto mais profundo, entrar mais no tema, entrar a fundo, é muito mais importante se eu preciso lidar com esses casos no meu dia a dia. Se eu tenho que fazer abordagens no meu dia a dia, é muito, muito, muito importante que eu saiba o que eu estou fazendo. Não só pegar aquele caso e multideterminar o caso, entrar todas as fases do caso, saber começar aquilo ali, enquanto começando, saber quem eu sou e sustentar aquilo que precisa ser sustentado naquele momento. Mas falei demais. A gente chegou Não, no nosso falou horário. super, falou ótima. Coragem para todos, vamos começando o dia. Bom dia E para quem está lembrando, aqui. para quem quiser, vai ter um seminário dias Ixi, 17 e 18. é 17 e mesmo, 18. de Ou é agosto. 18, É, 28? É 17 e não, é 18 de 17, 18 de agosto. agosto. É. Isso. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho, fica ligado que daqui a pouco a gente anuncia que a gente está programando um seminário. A gente estava sentindo falta de aprofundar os temas. Fica ligado que a gente vai soltar informações mais em breve sobre esse seminário que a gente está
planejando fazer, tá bom? É isso, turma. Um Beijos, abraço, bom coragem, dia, bom coragem dia. para todo mundo. Bom dia, Renata. Tchau, tchau. Tchau, tchau.